universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a Terra esfriou. Os autótrofos surgiram, neandertais, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com o Big Bang. Olá, nós vamos trabalhar então sobre o movimento uniformemente variado. Em que consiste? O que é um movimento uniformemente variado? A gente trabalhou o movimento uniforme e a gente viu que no movimento uniforme não existe aceleração. Como assim não existe aceleração? A aceleração no movimento uniforme, ela é nula. Ou seja, no movimento uniforme, a gente tem uma velocidade que a gente chama de constante. Por exemplo, se eu digo que um móvel ele se desloca para uma rodovia com uma velocidade de 80 km por hora e ele permanece nesses 80 km por hora durante um intervalo de tempo, nesse intervalo de tempo a gente diz que a velocidade dele foi constante, então ele tem uma aceleração nula. Então, se a aceleração é nula, a gente pode dizer que os intervalos de espaços eles são iguais. Por exemplo, se eu digo que uma partícula ela se desloca com uma velocidade de 5 metros por segundo, no instante t, tempo inicial igual a zero, eu digo que a velocidade dela era zero. Após um segundo, ou seja, no tempo igual a 1 segundo, a velocidade dela vai ser 5 metros por segundo. No intervalo de tempo igual a 2 segundos, a velocidade vai ser 10 metros por segundo, e assim sucessivamente. Observem que os espaços nos mesmos intervalos de tempo eles são iguais. Mas então a gente vai trabalhar o movimento uniformemente variado, que é o MUV. Em que consiste o movimento uniformemente variado? No movimento uniformemente variado, a gente diz que o móvel ele possui aceleração. O que significa possuir aceleração? Significa alterar, mudar velocidade. Ele pode mudar essa velocidade como? Por exemplo, se eu saio com um automóvel, o automóvel estava parado numa garagem, eu saio com ele para fazer uma viagem, por exemplo. Quando ele estava em repouso, parado ali na garagem, a velocidade dele, a velocidade inicial era zero, certo? A partir do momento que eu comecei a me deslocar, a minha velocidade ela passou a aumentar, ou seja, eu comecei a acelerar, eu comecei a mudar a velocidade. A aceleração ela pode ser tanto positiva, o movimento ele pode ser acelerado, como um carro, por exemplo, que parte com a velocidade inicial igual a zero e atinge uma velocidade de 100 km por hora. Eu digo que aqui, entre esse intervalo de tempo, eu tive um movimento que eu chamo de acelerado. O movimento ele também pode ser retardado. Por exemplo, eu estou me deslocando a 100 km por hora, eu avisto uma árvore aqui e eu passo a fazer o quê? A primeira coisa que eu vou fazer é pisar no freio. Então eu vou desacelerar. Então minha aceleração ela pode ser positiva quando o movimento é acelerado ou pode ser negativa quando eu tenho um movimento desacelerado. A aceleração média ela é calculada como? Fazendo a divisão da velocidade, a variação de velocidade pela variação de tempo, como no exemplo que a gente vai ver a seguir. O exemplo que eu coloquei aqui ele é bem simples, ele diz assim, um móvel desloca-se com a velocidade de 5 metros por segundo, quando passa a acelerar e atinge 25 metros por segundo em 2 segundos. Qual a sua aceleração? Ou seja, representando aqui, a velocidade inicial dele era 5 metros por segundo. Então, 5 metros por segundo, certo? Após esse tempo aqui, após esses 5 metros por segundo, ele passou a acelerar e chegou a atingir uma velocidade de 25 metros por segundo num intervalo de tempo que ele disse ali que foi de 2 segundos.
pede qual sua aceleração. A aceleração, a gente sabe que a gente vai fazer variação de velocidade pela variação de tempo. A gente viu que a variação de velocidade é velocidade final menos velocidade inicial, e o tempo é tempo final menos tempo inicial. Então, a aceleração nesse caso, qual que foi a variação de velocidade dele? Do 5 até o 25. Velocidade final menos a velocidade inicial, 25 menos 5 é 20. 20 metros por segundo. Essa foi a variação de velocidade que ele teve. Em quanto tempo? Eu não tenho os tempos finais e iniciais, mas eu tenho já intervalo de tempo dado. Um tempo de 2 segundos. 20 metros por segundo em 2 segundos. Isso vai me dar uma aceleração de 20 dividido por 2, 10 metros por segundo ao quadrado. Por que 10 metros por segundo ao quadrado? Essa é a unidade do sistema internacional. Porque ele variou, ele aumentou a sua velocidade em média 10 metros por segundo a cada segundo. Por isso que é 10 metros por segundo ao quadrado, 10 metros por segundo por segundo. Ainda seguindo aqui, a função horária da velocidade. A gente sabe que a aceleração é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. A variação da velocidade é dada pela velocidade final menos a velocidade inicial. E a variação de tempo, tempo final menos tempo inicial. Se eu considerar o tempo inicial igual a zero e substituir aqui, esse tempo inicial vai sair fora. Eu vou passar esse t para cima multiplicando, certo? Vai ficar, fazendo aqui embaixo, a vezes t igual v menos vo. Substituindo isso, a gente chega no quê? No vovô anda tarado, que é a função horária da velocidade. Na sequência aqui, a gente tem um exemplo. A velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Aqui eu coloquei um exemplo que diz o seguinte, ó. Um automóvel partindo do repouso passa a acelerar constantemente com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Após 4 segundos, qual a sua velocidade? Então, quais as informações que a gente tem? Se ele partiu do repouso, a velocidade inicial é 0. A gente quer descobrir a velocidade após um tempo de 4 segundos acelerando. Eu sei que a aceleração dele, ele acelera 3 metros por segundo, ou seja, 3 metros por segundo ao quadrado. A função da velocidade é velocidade final igual a velocidade inicial, mais aceleração, vezes o tempo. A velocidade final é dada por velocidade inicial, nesse caso é 0, nem sempre vai ser 0. Ele pode estar se movimentando e começar a acelerar? Pode. Mas a aceleração, que nesse caso é 3, vezes o tempo, que é 4. 0 mais 3 vezes 4, isso vai dar uma velocidade de 3 vezes 4, 12 metros por segundo. Ou seja, ao final de 4 segundos, a velocidade dele foi de 12 metros por segundo. É de 12 metros por segundo. Se ele continuar acelerando, essa velocidade vai aumentar. Essa daqui, ela é a função horária da posição no M/V, certo? Assim como a gente tinha a função horária lá do movimento uniforme, que eu mostrei para vocês, que é S igual a SO mais V vezes T, que eu chamei de sorvete, aqui a gente tem uma função da posição. Posição final é igual a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Por que ela é mais complexa, digamos assim? Porque agora a gente sabe que se o movimento ele é acelerado, os intervalos de tempo, por exemplo, se eu estou numa velocidade de 5 metros por segundo, a cada segundo eu me desloco 5 metros por segundo. Mas se eu tenho a aceleração, por exemplo, de 2 metros por segundo ao quadrado, o que vai acontecer? A minha velocidade ela vai de 5 para 7, para 9 e assim sucessivamente. Então, os intervalos de espaço aqui, eles vão
aumentando. As distâncias que eu percorro, elas são cada vez maiores se o movimento for acelerado ou são cada vez menores se o movimento for desacelerado, certo? Quanto maior a velocidade, maior vai ser o deslocamento. Então, aqui, eu coloquei um exemplo para vocês que diz assim, ó, um móvel parte do repouso e desenvolve uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado durante 4 segundos. O deslocamento do móvel foi de... Então, observem comigo. A gente tem que o móvel parte do repouso, então a velocidade inicial dele é 0. Desenvolve uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração 3 metros por segundo ao quadrado. E eu tenho um tempo de 4 segundos. Pede o deslocamento do móvel. Aí vocês vão se perguntar assim, tá, mas eu posso aplicar S igual a SO mais VO vezes T mais AT ao quadrado sobre 2? Vocês vão se perguntar assim, tá, mas eu não tenho nem posição inicial, como é que eu vou descobrir posição final? Pensem assim, ó, vocês sabem que ΔS é S menos SA, ou seja, é o ΔS que a gente quer encontrar, concordam? É o deslocamento desse móvel. A gente não sabe nem posição final nem posição inicial, mas vocês concordam que eu posso considerar que a posição inicial, se eu considerar a posição inicial como 0, num exemplo desse, como não tem a posição inicial, eu posso considerá-la como 0, porque se eu descobrir a posição final, por exemplo, a posição inicial é 0. Se eu descobrir a posição final, eu vou saber o deslocamento. Então, a gente pode considerar isso. Então, posição final é igual a posição inicial, 0, mais a velocidade inicial, que é 0, vezes o tempo, que nesse caso é 4, mais a aceleração, que é 3, vezes o tempo, que é 4, ao quadrado dividido por 2. Aqui é o 0 mais 0 vezes 4, vai dar 0. Então, vai ficar, isso daqui eu posso cortar. Vai ficar 3 vezes quanto? 4 ao quadrado é 16. 3 vezes 16 dividido por 2. S igual 3 vezes 16 é 48. 48 dividido por 2 é igual a 24. Podemos dizer que é metro. Então, o que significa? Se eu considerei como 0 e a posição final que eu encontrei foi 24, o deslocamento dele, nesse caso, foi de 24 metros. Tá, mas eu posso afirmar que a posição final aqui foi 24 metros? Não, se eu considerar o tempo, a posição inicial aqui como 5, por exemplo, eu vou encontrar aqui 29, mas o deslocamento vai ser de 24 metros. Quando a gente não tem posição inicial ou posição final, ou principalmente quando a gente não tem tempo, a gente pode utilizar a equação de Torricelli para desenvolver ou responder questões que peçam aceleração, que peçam deslocamento ou que peçam velocidade final ou inicial no movimento uniformemente variado. A equação de Torricelli consiste diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS, que é o deslocamento da distância percorrida. Aqui, num exemplo que a gente tem, diz assim, ó, determine a aceleração. Ah, eu posso só determinar a aceleração? Não, se eu sei a aceleração, sei o deslocamento, sei a velocidade inicial, posso descobrir a velocidade final. E assim por diante. Eu posso descobrir distância, posso descobrir aceleração, posso descobrir velocidade inicial, posso descobrir velocidade final, certo? Nesse caso diz assim, determine a aceleração. Então a gente quer saber a aceleração de um veículo que partindo do repouso. Se partiu do repouso, a velocidade inicial dele é 0. Atinge a velocidade de 108 km por hora. Então a velocidade final foi de 108 km por hora. Depois de percorrer 30 metros, esses 30 metros é o meu ΔS, certo? Observem, a posição está em metros, a velocidade está em quilômetro por hora. Eu quero descobrir
Nesse caso aqui, a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, eu preciso fazer o quê? Preciso converter essa velocidade de 108 km por hora para metro por segundo. Como é que a gente faz isso? Dividindo por 3,6. Se eu dividir por 3,6, eu vou ter uma velocidade de 30 metros por segundo. Agora, a gente aplica na equação do Torricelli. V ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes o A, vezes o ΔS. Velocidade final é 30, então 30 ao quadrado, igual a velocidade inicial é 0, mais 2 vezes quem? 2 vezes a aceleração, que a gente não sabe, vezes o ΔS, que é 30. Então, 30 ao quadrado é 900. 900 igual 0. Não dá nada. 2 vezes A, 2A. Vezes 30, 60A. O meu interesse é descobrir o A. Então, esse A vai ficar aqui e o 60 que está multiplicando vai passar dividindo. 900 dividido por 60 é igual a 900 dividido por 60 é igual a 15 metros por segundo ao quadrado. E aqui, só para mostrar para vocês, na sequência lá na apostila, se vocês observarem, como eu falei antes, a aceleração ela é constante. Então, esse daqui é o diagrama da aceleração. Conforme o tempo passa, a aceleração permanece igual, ok? Então, aqui a gente tem o diagrama da velocidade. A função horária da velocidade de um móvel, em movimento uniformemente variado, é do primeiro grau. Portanto, o gráfico corresponde a uma reta crescente ou decrescente. Quando é que é crescente? Quando ele aumenta a sua velocidade. Quando é que é decrescente? Quando a velocidade diminui. Ele está a 80 km por hora, visto uma vaca, por exemplo, começa a frear. A velocidade vai ser decrescente. Aqui, ó, a área da região formada aqui representa o ΔS, que é a distância percorrida. Num diagrama da posição e do tempo, a gente tem o seguinte, ó, a gente tem uma parábola, deixa eu mostrar para vocês aqui. É uma função do segundo grau. Aí vocês observem aqui, ó. Quando A é menor que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Quando A é maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. Ou seja, quando a aceleração ela é positiva ou negativa, quando é que eu vou saber disso? Lembrem, quando a velocidade ela estiver aumentando, a aceleração vai ser positiva. Quando ela estiver diminuindo, a aceleração vai ser negativa. Essa questão 3.1 aqui, por exemplo, ó, o gráfico representa a velocidade escalar de um corpo em função do tempo. Eu tenho o eixo da velocidade e do tempo. Se a gente observar, ele vai de menos 4 até 0 em quanto tempo? Em um tempo de 8 segundos. Então é bem simples. Vocês façam essas questões aí na sequência. Tranquilo? Beleza? Até mais.